Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Carlos Colecto, sou psicanalista, tenho formação em filosofia e teologia e eu quero aqui trazer uma análise da dinâmica do abuso utilizando uma história que é comum, que todos nós conhecemos, já ouvimos na infância, já ouvimos nas escolas, que é do Chapeuzinho Vermelho e do Lobo Mau. E nesta história tem muito simbolismo, muita metáfora que pode nos esclarecer em relação a essa situação abusiva, seja a questão do abuso infantil, seja da criança, ou situações de relações abusivas quando você tem 20, 30, 40 anos de idade. Então diz respeito à dinâmica do abuso em todas as suas instâncias. Então vamos prestar atenção nisso e essa história, ela entende-se que foi escrita ali por volta do século XVII, 1697, nos contos de Mamãe Gansa, de Charles Perrault. E depois foi reescrita, reapareceu nos contos dos irmãos Grimm, entre o século XVIII e XIX. Mas para nós iniciarmos aqui, acho que vale a pena a gente rever a história. Eu vou colocar o desenho para nós aqui, pensarmos e relembrarmos essa história. Era uma vez uma garotinha que sempre usava um pequeno chapéu vermelho. Por isso, todos a chamavam de Chapeuzinho Vermelho. Querida! Sim, mamãe. Você sabe que a sua vovozinha está doente. Você não gostaria de ir até a casa dela e levar esta cesta com chás e biscoitos que eu preparei? Claro, mamãe, será um prazer. A pequenina, penteada como sempre, vestindo seu chapeuzinho vermelho, partiu em direção à casa de sua vovozinha. Não sai do seu caminho, nem atravesse a floresta dos coelhos, disse sua mamãe enquanto ela partia. Chapeuzinho Vermelho adentrou na floresta cantando alegremente. Mas por que ela se chama Floresta dos Coelhos? Eu nunca vi nenhum coelho pelo caminho. Chapeuzinho Vermelho chegou em uma clareira repleta de flores. Elas eram das mais diferentes cores. Já sei, vou fazer um buquê de flores para a vovó, ela vai adorar. Enquanto Chapeuzinho Vermelho colhia as flores, ela, sem perceber, se distanciou pouco a pouco de seu caminho. De repente, ela escutou um ruído nos arbustos. De repente, um grande lobo mau apareceu. Chapeuzinho Vermelho ficou com tanto medo ao vê-lo em sua frente que deixou cair o cesto que carregava. Ele se aproximou e logo apanhou os biscoitos espalhados pelo chão. Em seguida, ele entregou o cesto para Chapeuzinho, que ficou surpresa com o inesperado gesto do lobo mau. Oh, muito obrigada! Mas onde você está indo, minha pequena? Na casa da minha vovozinha. Ela mora do outro lado da floresta, em uma pequena casa amarela. Ela não se sente muito bem, então eu levo chás e biscoitos. Ah, verdade? Sim, você pode me chamar de Chapeuzinho Vermelho, como todo mundo me conhece. Sabe de uma coisa? Vou na frente e aviso sua vovó que você logo chega. Assim você terá tempo de terminar seu buquê. Nesse mesmo instante, o lobo escutou o tiro de espingarda de um caçador que se aproximava e correu o mais rápido que pôde. Chapeuzinho Vermelho olhou em volta e, ao perceber que estava perdida, começou a chorar. Escutando seu choro, o caçador logo veio ao seu encontro. O que faz você aqui sozinha, pequena? É muito perigoso por aqui. Acredite, eu sei do que estou falando. Eu estou à procura de um lobo mau que anda por essas bandas já faz algum tempo. Chapeuzinho Vermelho estava envergonhada por não ter dado ouvidos à sua mãe e ter se distanciado do caminho entrando na floresta. Acanhada, ela preferiu não contar ao caçador que havia encontrado o lobo mau. Eu estava levando esses biscoitos para minha vovozinha que mora do outro lado da floresta, mas me perdi no caminho. Ora, minha pequena, eu lhe acompanho até a casa dela.
Juntos, eles retomaram o caminho. Enquanto isso, o lobo mau tomou um atalho pela floresta e logo chegou na casa da vovozinha. Ele bateu à sua porta e a vovozinha respondeu lá de dentro. Quem é? O lobo mau disfarçou a sua voz e respondeu: Sou eu, vovozinha, Chapeuzinho Vermelho. Eu trago para a senhora chás e biscoitos preparados pela minha mamãe. A porta está aberta, minha queridinha. Entre! O lobo, já muito ansioso, abriu a porta e entrou. Minutos mais tarde, Chapeuzinho Vermelho e o caçador também chegaram na casa da vovó. Agora vá, minha pequena. Entre depressa para encontrar sua vovozinha. Aham. O caçador retomou seu caminho e partiu. Chapeuzinho Vermelho bateu a porta e escutou a vovó responder lá dentro. Quem é? Sou eu, vovozinha Chapeuzinho Vermelho. A porta está aberta, queridinha. Você pode entrar. Chapeuzinho Vermelho hesitou por um momento. A voz de sua avó não era a mesma, estava muito diferente. Mas então ela se lembrou que sua vovozinha estava doente. Se a vovó está com essa voz estranha, deve ser porque ela está doentinha. Chapeuzinho Vermelho então abre a porta e entra. O lobo mau estava deitado na cama, vestido com as roupas da vovozinha. Ele também tomou cuidado de fechar as cortinas, deixando o quarto escuro. Vestindo uma touca de cabelo e os óculos da vovozinha, Chapeuzinho Vermelho não conseguiu reconhecê-lo. Minha querida, como você é gentil de vir até a minha casa para trazer esse cesto de chá e biscoitos. Se aproxime para que eu possa te dar um abraço. Venha, minha criança. Se aproxime um pouquinho mais de mim. Chapeuzinho Vermelho colocou o cesto no chão, mas não teve coragem de se aproximar. Sua vovozinha parecia muito mudada. Vovozinha, nunca reparei que seus braços são compridos. É para poder abraçar você melhor, minha pequena. Vovozinha, por que suas orelhas são tão grandes? É para escutar você melhor, minha pequena. Mas, vovozinha, e por que seus olhos são tão grandes? É para que eu possa ver você melhor, minha pequena. E vovozinha, por que os seus dentes são tão grandes? A resposta é fácil. É para comer você melhor, criancinha. O lobo saltou da cama e começou a correr atrás de Chapeuzinho. A pequenina compreendeu então que não estava diante de sua vovozinha. Quem estava na cama era o grande lobo mau que ela havia encontrado no caminho. Alguém me ajude! Socorro! Felizmente, o caçador escutou o chamado de Chapeuzinho Vermelho. Socorro! O caçador correu em direção aos gritos. Ele entrou na casa da vovozinha e logo dominou o lobo mau. Demorou, mas eu finalmente encontrei você, lobo mau. Dessa vez você não me escapa. O caçador abriu a barriga do lobo e resgatou a vovozinha. Obrigada, senhor caçador. Você salvou nossas vidas. Ah, não foi nada. Mas você deve me prometer que de agora em diante você não vai mais desobedecer sua mãe. A vovozinha, faminta, comeu todos os biscoitos que sua netinha havia trazido. Ela também preparou o chá e, depois de tomá-lo, ficou bem melhor. Chapeuzinho Vermelho prometeu à sua avó que nunca mais se deixaria enganar assim por um lobo mau. A pequenina tomou então seu caminho de volta para casa, cantando alegremente. Na estrada, ela cruzou o lobo que havia sido obrigado pelo caçador a limpar todo o lixo da floresta. Ao avistar Chapeuzinho, o lobo ficou muito envergonhado pelo que havia feito. A floresta dos coelhos voltou a ser como era antes, cheia de alegrias e flores e com muitos coelhinhos. Agora vamos voltar aos simbolismos
dessa história. Então a gente tem ali uma menina que é enviada à casa da avó pela mãe, que aparece ali e diz cuidado, e vai sozinha para a floresta em direção à casa da avó que está doente. Mas o que a gente pode entender como vó? Aqui eu quero falar metaforicamente o que poderia ser essa avó. E eu quero me utilizo do idioma hebraico para a gente trazer um simbolismo aqui. A palavra savá é vó no hebraico e ela é composta por 3 consoantes e que na pictografia nos traz um sentido muito interessante. Pictografia o que é? É que antes de ser essas consoantes que estão aqui, elas eram imagens e cada imagem tinha uma representação, representava algo. Essa primeira consoante, que samer, ela na pictografia significa apoio, suporte. A imagem tinha a ver com isso. Bet, que é essa segunda consoante aqui do meio, tem a ver com casa, dentro, ou tenda, o interior, dentro da casa. E re, essa última aqui, significa veja. Mas há um entendimento no idioma hebraico que re tem a ver com sopro divino. Re, pelo ato de soprar. Re, tem a ver com o ato de sopro divino. E também tem a ver com o feminino, que quando ela é colocada no final da palavra, ela indica feminino. E feminino tem a ver com o interior. O feminino tem a ver com o lado de dentro, o masculino com o lado de fora. Então é simbolicamente ver o interior. Ver o que está dentro. Podemos entender vó como um suporte da casa que permite ver o interior. Vó é um suporte psíquico, é um apoio psíquico que nos permite adentrar o interior e ver o que está dentro de nós. É uma voz de sabedoria, é uma ideia de sabedoria. Só que essa voz está doente, esse suporte está doente, está debilitado, está frágil, está vulnerável e deixa o lobo entrar. Então esse suporte, imagine que essa criancinha está indo para a casa da avó. Mas ela está indo sem o suporte necessário. Ela está indo com uma avó que está doente. Ela está indo com uma fragilidade, está indo para encontrar esse suporte, para restabelecer esse suporte. Mas ela está indo sem. Entende? O suporte está doente. A criança está num caminho para restabelecer o apoio, mas não pode fazer isso sozinha. Ela é enviada para a casa da avó. Ou seja, enviada para restabelecer esse suporte que está doente e frágil. Chapeuzinho é uma criança que está sem suporte, sem consciência moral. Os pais ausentes, disfuncionais. Ali há uma mãe que manda ela sozinha. Não há uma presença ali. E essa mãe, que é uma representação da família, instrui para ela ir encontrar o apoio e o suporte da vida, mas instrui para ir sozinha neste caminho. Ou seja, ela fala cuidado, mas não anda no mesmo caminho. Não há exemplo, não há presença. Ela pede obediência, mas também expõe aos perigos da floresta. Há uma dualidade, há uma confusão. Eu digo para o filho, filho, cuidado, filho, é perigoso. Mas ela mesmo pratica as coisas, ela não dá exemplo, ela não está presente com o filho, ela não instrui, ela não ensina, ela não está ali. Então há uma dualidade, uma confusão. Eu digo cuidado, mas envio o filho sozinho para a vida. Com uma visão, a percepção e identidade limitadas. Aqui o exemplo do capuz que pode nos trazer isso. O capuz está limitando a percepção da vida, limitando a identidade, limitando a visão. Então envio o filho para o mundo dessa forma. Então nós temos uma criança que está vulnerável, que está sem o apoio, sem o suporte. Essa avó está doente, esse apoio, suporte está frágil. Vai sozinho para a vida. Exemplo desta canção. Pela estrada fora eu vou bem sozinho. Levar esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à mamãezinha, dormirei contente. Então aqui a própria canção diz, eu vou bem sozinha.
Então nós temos essa criança sozinha. E com o capuz, o que o capuz pode nos representar? Então a gente tem uma criança na primeira infância. E alguns autores interpretam o capuz como o prepúcio, que é símbolo, né, que esconde a glande do pênis. E isso pode nos dizer sobre uma intimidade, a sexualidade oculta, encoberta. Está aqui, mas ainda não é permitida. Pensamentos e sentimentos estão limitados. E quem deu esse capuz foi a vovó. A avó, que é o símbolo da sabedoria, do suporte, instruiu a usar a capa. Ou seja, não revela toda a tua intimidade. Mantém cuidada a sua intimidade. Preserva a sua intimidade. Essa é a instrução da avó, o suporte, o apoio. Aqui eu não estou falando da avó física, biológica. É um aspecto psicológico. E a criança vai para o mundo interior, que é um símbolo, metáfora ali da floresta. E ela sai da estrada segura, ali no começo do desenho que a gente viu. Sai o quê? Da instrução, sai da orientação, e ela adentra o interior da floresta. Ela entra para o seu próprio mundo de desejos, em busca das flores, daquilo que encanta e desperta os sentidos. Ela dentro do seu mundo interior de desejos e busca as flores, aquilo que encanta, desperta os sentidos, supérfluo, superficial, aquilo que se esvai, talvez o estético, aquilo que é facilmente destruído, mas que desperta o olhar, desperta o encanto. Mas ela não tem o suporte emocional para permanecer no caminho seguro, sem ser manipulada. Ela não tem discernimento, ela não tem conhecimento para entender os limites necessários. E ela está sozinha, e o lobo a encontra. O abusador, o lobo é o símbolo do abusador, homem ou mulher, e fica à espreita observando a vulnerabilidade da criança. Sem os cuidadores, com o apoio debilitado, a avó doente ali, sem o suporte emocional e físico. E aqui eu estou falando da criança, o aspecto infantil, mas o adulto que tem 20, 30, 40 anos e está numa relação abusiva, dentro de si também habita uma criança sozinha. Habita uma criança que está no seu mundo interior, despertada pelos desejos efêmeros, está ali, sozinha, vulnerável, com seu apoio, suporte frágil, doente. E a criança, nesse primeiro encontro com o abusador, se sente perdida, se perde em meio às confusões internas dos seus pensamentos, perde a direção, sente-se culpada por sair da estrada segura, por sair do limite saudável. Se sente culpada e ela não revela o que está acontecendo dentro dela, ela não expõe ali para o caçador que aparece. E esse caçador pode ter a imagem simbólica da função paterna, do masculino, a referência da lei que está lá com a arma, estabelece a lei, o limite. É a função paterna, o masculino, que é capaz de entrar no mundo interior da criança, entra lá no mundo interior, na floresta, e tira ela do estado de perdida, da vergonha, da culpa. Porque na vergonha ela não conta nada para o caçador, que teve um encontro com o lobo. O abuso se torna oculto, traumático. Então aconteceu algo, que ali, como a gente viu naquela cena, ela sente medo quando aparece o abusador, o lobo, mas o lobo ali tem um tipo de manipulação, tem uma ideia de gentil, de ser gentil, um gesto bondoso, e ela se aproxima daquilo. Ela baixa a guarda. E aparece então o caçador e conduz a criança novamente para a estrada segura, até o suporte vital, que é símbolo da casa da avó. Então o lobo já se adiantou, e o que ele faz? Ele vai para a casa da avó. Ele usurpa de uma imagem que não é dele. Ele usurpa a imagem de ser o apoiador, de ser o suporte dessa pessoa, de ser o suporte dessa criança. Então, novamente, nós podemos estar falando da criança vulnerável, que tem um abuso infantil, mas também podemos estar falando do adulto que carrega dentro de si uma criança, que está vulnerável. E esse lobo, esse abusador, ele se veste
de sabedoria, ele se veste de apoio, de suporte. Eu te dou aquilo que você precisa, eu te dou aquilo que você quer. Ele finge ser o que não é. Veste uma roupagem de cuidador dos pais. Porque essa criança vulnerável, ela quer os pais. E o que o lobo diz? Diz que a ouve, que a vê, que a sente, que a percebe. E por último, devora ela, engole ela. Assim como as frases que ele diz. Como ela pergunta para ele: por que essas orelhas tão grandes? Para te ouvir melhor. Por que esses olhos tão grandes? Para te ver melhor. Por que esses braços tão grandes? Para te abraçar, para te acolher. É isso que essa criança quer. E é isso que esse abusador vai se utilizar. Ele vai manipular para dar aquilo que essa criança quer. E por último, por que esses dentes tão grandes? Para te comer. Esse é o objetivo do abusador, engolir o outro. É comer o outro. É pegar o outro, é se nutrir do outro. É se alimentar do outro. É sugar o outro. Então o abusador age tentando preencher a falta da criança, que não é vista, ouvida e percebida. Mas o caçador vem e salva a criança e a avó. O caçador é o símbolo então da função paterna, masculino, alguém que está atento, que tira a criança da situação de abuso, resgata o apoio novamente. Aquele que está atento e diz: olha, alguma coisa estranha acontecendo. Vai lá, está atento, ouve, a função paterna. Essa função paterna através de alguém, ou a função que desperta dentro dessa própria pessoa, diz: espera aí, vamos resgatar este apoio, esse suporte, essa sabedoria que está aqui. Vamos matar esse abusador. E qual que é a moral da história? A situação de abuso só acontece a criança sozinha, que tem o seu suporte e apoio doentes. Aqui a metáfora da avó. A criança que não é vista, ouvida e percebida anda sozinha pela sua floresta interior, distraída. Ela está distraída porque ela quer o acolhimento dos pais, ela quer ser vista, ela quer ser acolhida. Ela está preocupada com as flores do caminho, que distraem ela. Ela entra no mundo dos desejos dela. Por isso os primeiros abusadores são os pais que negligenciam os filhos, os quais podem cair nas garras daqueles que supostamente os percebem. Então, esses pais são os primeiros abusadores, porque negligenciam, não dão o olhar que essa criança precisa, a presença que essa criança precisa, o acolhimento que essa criança precisa. E moral da história aqui é que a criança abusada é aquela que está em busca do apoio, representado pela avó no canto. Porque ela sai da casa ali sozinha e vai para a casa da avó. Ou seja, ela está em busca deste apoio, deste suporte. Só que ela vai sozinha e vai vulnerável, sem suporte emocional, facilmente manipulável. E a solução é não deixar a criança ir sozinha para a sua floresta interna, para o seu mundo interno. Como? Com pais presentes, que se tornam simbólicos dentro da criança, que tornam seus limitadores internos. O lobo não consegue penetrar na mente quando tem pais internos, quando teve uma infância saudável, estruturada, com pais presentes. Ele só consegue entrar na mente em falta de pais, quando não tem esses limitadores internos. Então é isso que eu queria trazer aqui. Vamos pensar, mesmo que você não seja uma criança, mas talvez você esteja em uma relação abusiva, e hoje nós estamos vivenciando muito isso, esse aumento desse tipo de relação por conta de uma infância que não foi preservada, uma infância que foi já abusada pela negligência dos pais, pais que foram ausentes, e assim várias pessoas estão indo para a vida sozinhas, como essa criancinha, esse chapeuzinho vermelho, que está com uma percepção limitada, uma visão limitada, com um capuz, mas está vulnerável aos abusos dos lobos, seja homem, seja mulher. As pessoas que chegam e dizem: eu vou ser o seu suporte, eu estou te ouvindo, eu estou te vendo, eu estou isso.
que está encantando com palavras e está ali com o objetivo de sugar, de se alimentar de você. Então vamos prestar atenção nisso, nessa dinâmica de abuso. E eu deixo aqui essa reflexão para pensarmos sobre isso. E é isso. Um abraço.